CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Está no ar o CBN Universidade deste sábado, dia 29 de fevereiro de 2020, encerrando o segundo mês do ano e trazendo muita informação para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Esse programa, que você já sabe, é produzido por estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. E vamos aos destaques do programa de hoje? Por aqui vamos falar sobre a capacitação para os profissionais que atuam na rede de bibliotecas da UEPB e que receberam orientações sobre acessibilidade para garantir direitos às pessoas com deficiência na universidade. Luciano Nascimento traz o comentário dele no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre Paulo Guedes, as domésticas e a Disney. Tem informações sobre edital para curso de formação inicial de professor leitor voltado para estudantes de qualquer licenciatura da UEPB. A gente traz todos os detalhes e os prazos para inscrição. Uma reportagem fala sobre a adesão da UEPB ao Programa de Mobilidade Internacional de doutorandos e pesquisadores do Grupo Coimbra. Em entrevista, conversamos com a diretora da Agência de Inovação Tecnológica, a Inovatec da UEPB, que está com atualizações agora para 2020. Professor Edson Tavares traz curiosidades no quadro Português Sem Segredos. Olá! Conversaremos hoje sobre algumas curiosidades em torno do ano bissexto. O EPB institui 2020 como sendo o ano Celso Furtado, uma homenagem aos 100 anos do professor economista paraibano. E ainda, estudantes da UEPB produzem documentários sobre a minissérie O Alto da Compadecida. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre a semana de capacitação da Biblioteca Central da Universidade Estadual da Paraíba. É que durante 5 dias foram promovidas diversas atividades de acessibilidade e inclusão para os profissionais que atuam nas bibliotecas da UEPB. Nossa produção conversou com a coordenadora da biblioteca, a Kênia Araújo, que falou um pouco sobre essa iniciativa. Vamos ouvir. O curso acontece todo ano, a capacitação. Todo ano a gente escolhe um tema. Essa temática de acessibilidade a gente escolheu devido ao grande o público que existe com essa deficiência na universidade e sabendo que é obrigação nossa atender às demandas informacionais desse público. Então, nós temos uma palestra sobre a questão da acessibilidade nas bibliotecas universitárias. Teremos uma temática voltada para o público com deficiência visual. A gente vai ter uma demanda para o público de Libras, né? Então, a gente vai estar abordando 3 temáticas diferentes durante essa semana. A gente tem que saber, porque o conhecimento vai trazer uma nova possibilidade na hora do atendimento, da prestação de um serviço. E dentro da programação dessa semana de capacitação, teve uma palestra falando sobre inclusão e acessibilidade do estudante com deficiência no âmbito do ensino superior, feita pela professora da UFCG, a Denise Queiroz. Ela que é cega e falou sobre a acessibilidade e a Lei Brasileira de Inclusão. Escuta aí o que ela disse para a nossa equipe. Quando nós falamos em acessibilidade, nós falamos aos espaços físicos, mas nós também falamos acesso à comunicação e à informação, o que é perfeitamente necessário numa biblioteca, onde as pessoas cegas precisam ter a acessibilidade plena aos livros e aos diversos textos que são fornecidos por essa biblioteca. A Lei Brasileira de Inclusão, e que também se chama Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei que foi promulgada há 5 anos atrás e o Brasil, a gente pode dizer assim, o Brasil está se adaptando a ela.
Iniciativas como essa, de convidar os bibliotecários todos e de instruí-los a como eles serem esse canais de acessibilidade, a gente entende que é um passo. Falta muito para que a lei seja de fato cumprida, mas acredito que a gente não pode ser pessimista. Acho que o fato de estarmos aqui conversando com profissionais sobre isso é um caminho que indica que esforços estão se fazendo para que essa lei seja cumprida. E que daqui a alguns anos nós teremos certamente uma sociedade, uma universidade mais acessível e mais inclusiva. E é através de capacitações como esta que a UEPB consegue garantir uma universidade pública e cada dia mais inclusiva para a comunidade. E agora a gente muda de assunto, porque sábado, você já sabe, sempre tem um comentário de Luciano Nascimento. Roda a vinheta. Direito e Cidadania. O tema da coluna de hoje é, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes e as suas declarações. Em recente fala em evento oficial do Estado e, portanto, do governo brasileiro, o ministro Paulo Guedes, ao falar sobre a política cambial adotada pelo governo Bolsonaro, trouxe para o discurso econômico, político, social, um personagem, digamos assim, histórico e cultural da vida familiar, da vida social brasileira, que são as domésticas ou as empregadas domésticas. Disse o ministro Paulo Guedes, e aqui vou abrir aspas, no seu pronunciamento no evento oficial: não tem negócio de câmbio a R$1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações. Enfim, isso que estava acontecendo era uma festa danada, estava uma festa danada, fecha aspas. Se referindo e fazendo referência, ou chegou a fazer referência de que, em uma determinada época, até as empregadas domésticas estavam indo à Disney por causa da farra da política cambial de governos anteriores, valorizavam a moeda nacional, valorizavam o real. É preciso esclarecer ao ministro Paulo Guedes alguns detalhes técnicos de política cambial e também de uma memória, digamos assim, ou de uma reflexão sobre isso. Mas antes, não nos esqueçamos, de uma entrevista histórica de Ariano Suassuna a Jô Soares, quando tinha seu programa na TV Globo. A história da mulher que tinha 3 filhos, e seus filhos eram educados por um professor que nunca tinha ido à Disney, e que, portanto, essa mulher dividia o mundo e as pessoas, ou dividia o planeta entre aquelas pessoas que tinham ido à Disney e que nunca foram à Disney. Ariano Suassuna chega, inclusive, a dizer: essa senhora devia ser mãe de Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Castro Alves, para esse professor não ter capacidade de lecionar aos seus filhos e por não ter ido à Disney, dizia Ariano Suassuna. Mas, enfim, vamos às questões técnicas, que é o que nos interessa a todos os ouvintes. Ora, o dólar, que recentemente bateu o recorde em termos de política cambial no Brasil, desde a sua implantação no Plano Real, que chegou a R$ 4,34, a cotação, e aqui vamos para a fonte da revista Exame, uma revista especializada em economia, para além de política, a cotação do dólar entre janeiro de 2006 e dezembro de 2012 variou entre R$ 2,27 e R$ 2,07. Em janeiro de 2006, o dólar era R$ 2,27. Em dezembro de 2012, o dólar era R$ 2,07. Entre os anos de 2008 e 2010, a cotação do dólar no Brasil chegou, por vários meses desses anos, 2008 e 2010, a R$ 1,65. E isso, nós sabemos, não prejudicou a economia brasileira. Não tivemos problemas de pleno emprego, pelo contrário, os índices de desemprego eram sempre para baixo. Enfim, o ministro da Economia não pode desconsiderar um dado irrenunciável da economia brasileira. Em 2002, o Brasil era a 13ª economia do mundo.
Em 2011, o Brasil passou a ser a 6ª economia do mundo ocidental, do mundo global, inclusive ultrapassando países como a Grã-Bretanha e a França, e se posicionando no 6º lugar. Nesse mesmo período, nós tivemos ganho de índices importantes na vida social de uma nação, como, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil era de 0,6. Em 2015, pulou para 0,7. Nesse mesmo período, 2002 a 2011, e alargando-se até 2014, a BBC no Brasil, realizou um levantamento, fez uma pesquisa larga sobre a desigualdade no Brasil e constatou que, em 2002, a desigualdade no Brasil chegava a 58,6%. Nós tínhamos uma distância social entre as classes de um percentual de 58,6%. Em 2014, esse percentual caiu para 45,9%. Ou seja, não há como negar que houve uma diminuição da desigualdade no Brasil, entre os anos de 2002 e 2014, e os índices sociais melhoraram enormemente. E o dólar o dólar variava entre 1,65 e 2,7. Portanto, a questão do dólar não implica, em problemáticas sociais se ele tiver numa cotação que não é do gosto do ministro. Mas o dado mais aterrorizante, o dado mais assustador para as falas do ministro da Economia, porque não entendam outra coisa, quando o ministro utiliza a metáfora das domésticas para justificar um dólar a 4,34 e renunciar a uma ideia de um dólar a 8,80 e, portanto, estabelecer qual é a política cambial desse governo, o ministro não está falando para as empregadas domésticas, o ministro está falando para a classe média brasileira. Porque, em regra, quem ia à Disney nesse período entre 2002 e 2012 era a classe média brasileira que havia se alargado no extrato social nacional. As empregadas domésticas que iam à Disney eram uma exceção e não a regra. A regra era a classe média brasileira. Segundo a revista Exame, entre 2002 e 2012, nós tivemos um aumento da classe média, portanto, a classe média se expandiu, ela subiu de 38% da população brasileira para 53% da população brasileira. Entre os anos de 2002 e 2012, a classe baixa no Brasil diminuiu 27%. E tivemos um aumento da classe alta no Brasil, dos ricos, no patamar de 20%. Portanto, a fala do ministro não foi exatamente para as empregadas domésticas. Aquilo era uma metáfora. O ministro discursou para a classe média brasileira que vem encolhendo, que não tem mais poder aquisitivo para ir à Disney, que não tem mais poder aquisitivo para colocar seus filhos nos colégios particulares, que não tem mais poder aquisitivo para o entretenimento, o lazer, as férias. O ministro não falou para as domésticas, mas sim para a classe média brasileira. Muito obrigado, professor Luciano Nascimento, e até o próximo Direito e Cidadania. Chegou a hora da nossa primeira pausa no CBN Universidade deste sábado, que é o último do mês de fevereiro. E depois do intervalo, a gente fala sobre o programa de mobilidade internacional que a UEPB aderiu. Ainda tem as dicas do professor Edson Tavares e as mudanças na Agência de Inovação Tecnológica já para este ano. Fica sintonizado na 103.5 que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e tem oportunidade para estudantes dos cursos de licenciatura do Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. É que o Departamento de Educação, junto com a Coordenadoria de Relações Internacionais, a CORE, e a Pró-Reitoria de Extensão,
abriram as inscrições para o curso Formação Inicial do Professor Leitor, Práticas de Leitura de Contos Étnico-Raciais na Educação Básica. A atividade faz parte do programa de extensão das ações da Rede Internacional Solidares na UEPB. Os alunos de licenciatura têm até o dia 5 de março para preencher o formulário eletrônico disponível no site da UEPB. E a previsão é de que as aulas serão semanais, toda terça-feira, de 3 às 5 horas da tarde, na sala 335 da Central de Integração Acadêmica no campus de Bodocongó. A primeira aula está prevista para o dia 10 do mês que vem. E além da atividade teórica, o curso Formação Inicial do Professor Leitor, Práticas de Leitura de Contos Étnico-Raciais na Educação Básica, ainda prevê ação prática em escolas da rede municipal e estadual de ensino. Então, você que é estudante de licenciatura da UEPB aqui em Campina Grande, não perde essa oportunidade e se inscreva até a próxima quinta-feira, dia 5 de março. E a Coordenadoria de Relações Internacionais, junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB, fizeram a adesão ao Programa de Mobilidade Internacional de Doutorandos e Pesquisadores do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Quem explica para a gente o que isso significa é o repórter Roberto Gomes. Vamos ouvir. O Programa de Mobilidade Internacional de Doutorandos e Pesquisadores BIADOC, que faz parte do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, tem como objetivo aumentar a produção acadêmica entre as instituições de ensino superior europeias e as brasileiras, que são ligadas ao grupo. Através da adesão da UEPB, os doutorandos, pesquisadores e professores da instituição vão poder fazer doutorado sanduíche ou desenvolver pesquisas em qualquer universidade que faça parte da parceria, em qualquer um dos grupos envolvidos. A previsão do edital é de que o período de mobilidade seja de no mínimo 1 mês e de no máximo 1 ano de atividade. O programa BIADOC, em português, quer dizer Seja um Doutor, e vem justamente com esse objetivo. De acordo com o coordenador de Relações Internacionais da UEPB, Cláudio Lucena, o edital não prevê bolsa, mas existem auxílios que favorecem a manutenção do estudo e da pesquisa. A chamada do BIADOC, especificamente, ela não prevê concessão de bolsas, mas prevê o aproveitamento de outros recursos que, no final das contas, contam como recursos financeiros numa experiência de mobilidade, que são alojamento e acomodação, por exemplo, e alimentação. Então isso está incluído, mas evidentemente que a depender do projeto de pesquisa, da forma como ele seja construído, agências no Brasil ou na União Europeia podem ter interesse em financiar, ou internacionais, né? Podem ter interesse em financiar esse projeto de pesquisa. O BIADOC constrói o grupo de cooperação internacional, científica, acadêmica, né? E se houver necessidade de outro financiamento, há a possibilidade de buscar recursos nessas outras agências. A mobilidade é uma experiência que favorece o processo de internacionalização das universidades, e a UEPB vem investindo nesse segmento. A Universidade Estadual da Paraíba faz parte de vários grupos que favorecem e facilitam a cooperação internacional entre as instituições de ensino superior. Nesse primeiro momento, o programa BIADOC está com vagas em várias áreas, e além de enviar pesquisadores, a UEPB também está aberta para receber doutorandos e professores de instituições internacionais, como explica o coordenador da CORE, Cláudio Lucena. Essa é uma chamada de mão dupla, né? Essa cooperação se constrói da seguinte forma: a UEPB oferece vagas nos seus cursos de pós-graduação, e nesse momento a gente está oferecendo vagas nos cursos de doutorado em literatura e interculturalidade, ecologia e conservação, ciência e tecnologia ambiental e odontologia. Então nós estamos dispostos a receber candidatos de doutorado ou pesquisadores para esses 4 programas de doutorado, e ao ofertar essas 4 vagas a gente ganha acesso a essas dezenas de vagas possíveis em universidades europeias, né? E se você quiser ver com detalhes quais os programas de pós-graduação da UEPB que aderiram ao programa, bem como conhecer as oportunidades de destino disponíveis, acesse www.biadoc.org, e o edital que regulamenta a chamada pode ser encontrado no site da Universidade Estadual da Paraíba, o uepb.edu.br.
A sede física da Core UEPB fica no Campus 1 da instituição no bairro de Bodocongó, aqui em Campina Grande. O telefone para contato é 3315 3415. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Muito obrigado, Roberto. É importante lembrar que essas iniciativas intensificam ainda mais o processo de internacionalização da Universidade Estadual da Paraíba. Agora a gente fica com o professor Edson Tavares, que traz curiosidades sobre o ano bissexto. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Hoje é 29 de fevereiro, um dia que só existe em nosso calendário a cada 4 anos. Vamos entender por que isso ocorre? É o seguinte, o planeta Terra gira em torno do Sol, todo mundo sabe disso, né? Nesse giro, ele demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. Essas horas, minutos e segundos que ultrapassam os 365 dias, mas não chegam a formar um novo dia, são juntadas a cada 4 voltas da Terra em torno do Sol e é acrescentado um dia a mais no ano, ficando, portanto, com 366 dias. Isso tudo começou no ano 50 a.C., no governo de Júlio César, imperador da Roma Antiga. O objetivo era ajustar o ano civil ao ano solar. Quem elaborou essa contagem foi o astrônomo Sosígenes. A ordem de Júlio César era acrescentar esse dia, repetindo o 6º dia antes do 1º dia de março. Então, o dia 24 de fevereiro passou a ser repetido a cada 4 anos. Como haveria 2 vezes o 6º dia antes de março, ficou conhecido como bissexto. Bi, 2 vezes, sexto, o 6º dia. Mas por que o mês de fevereiro é o menor mês do ano? Arrumadinho político. Depois da morte de Júlio César, resolveram homenageá-lo com o nome de um mês, julho. Posteriormente, para se homenagear outro imperador, o César Augusto, nomeou-se o mês de agosto com seu nome. Mas havia um problema. Julho tinha 31 dias e agosto somente 30, porque a distribuição entre 30 e 31 dias era alternada. Então, para que as homenagens fossem igualadas, resolveu-se que agosto teria também 31 dias. Porém, de onde tirar esse dia? Como fevereiro, que deveria ter 30, tinha 29 por conta do acréscimo bissexto, resolveram tirar daí o dia de que precisavam para agosto, ficando fevereiro, então, com 28 dias. Acontece que o calendário juliano, de Júlio César, terminou entrando em descompasso com o ano solar. E em 46 a.C., o imperador determinou que esse ano teria 11 dias a menos. Em 1582, o Papa Gregório XIII fez algumas mudanças no calendário para melhor ajustá-lo, e uma delas foi acabar com a repetição do dia 24 de fevereiro e criar o dia 29 a cada 4 anos. Esse calendário, chamado gregoriano, é o que utilizamos até hoje. É uma graça isso, né? Homens que se julgam com o poder de definir o tempo. Como interessante também é quem nasceu num dia 29 de fevereiro, a exemplo do meu amigo Antônio Cláudio Pedrosa, lá de Caruaru. Só faz aniversário a cada 4 anos? Bem, isso vai do desejo de cada um. Eu, pelo menos, cumprimento o professor Antônio Cláudio todos os anos, ora no dia 28, ora em 1º de março. Este ano eu o parabenizo no dia exato. Um abraço a todos, até sábado. Muito obrigado, professor Edson, e até o próximo programa. E se você quiser enviar algum questionamento ou sugestão para o Português Sem Segredos, é só entrar em contato através do telefone 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. E antes do intervalo, tem informação rapidinha. É que começam na próxima terça-feira, dia 3 de março,
as aulas do cursinho ProEnem da Universidade Estadual da Paraíba. Para esse ano, foram oferecidas 650 vagas, sendo 300 para o turno da tarde, de segunda a quinta-feira, e mais 350 para a turma do sábado pela manhã. O cursinho da UEPB é gratuito e serve como preparação para os estudantes das escolas públicas da cidade que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é a porta de entrada para a graduação. O projeto faz parte da Pró-Reitoria de Extensão da UEPB e, além de garantir reforço e aprendizado para os alunos do ensino médio, o ProEnem também é espaço de prática para os estudantes de licenciatura da universidade, que transmitem o conhecimento da academia para os jovens e adultos do cursinho. Então, só reforçando, para quem deseja se matricular no ProEnem 2020, o início das aulas é no dia 3 de março, no Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ da UEPB, que fica na rua Salvino de Figueiredo, no centro da cidade, ali perto da maternidade do ISEA. E para mais informações é só ligar para o número 3344-5314. Repetindo, 3344-5314. E agora, vamos de intervalo? No próximo bloco, a gente fala sobre a Agência de Inovação Tecnológica da UEPB, que está no processo de reformulação agora em 2020. E ainda tem informações sobre edital de monitoria para estudantes da Universidade Estadual, que está aberto até a próxima segunda-feira. Ainda nesse programa, tem uma reportagem sobre a minissérie O Alto da Compadecida, que foi tema de um trabalho de estudantes de jornalismo. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e a gente já começa esse bloco com a informação para os estudantes da UEPB que se interessam em ingressar no processo de monitoria agora no período letivo 2020.1. As inscrições estão abertas através de formulário eletrônico que está disponível no site da UEPB, uepb.edu.br. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação, cada curso terá o direito de disponibilizar 3 vagas de bolsa monitoria. É importante destacar que o estudante só pode se inscrever em um único componente curricular, como também só concorre à vaga de monitoria do componente curricular do turno em que efetivou a matrícula. Porém, as atividades da monitoria não devem coincidir com o horário das atividades acadêmicas regulares do aluno. Ainda é exigido que o estudante tenha coeficiente de rendimento acadêmico superior à média 7, e ele não pode ter sido reprovado em mais de 3 componentes curriculares durante a vida acadêmica, nem ter sido reprovado na disciplina para a qual está tentando a monitoria. Ainda segundo o edital publicado, o processo de seleção vai ser feito a partir de prova escrita e, quando necessário, a prova prática, com assuntos relacionados a cada componente curricular que oferece disponibilidade para monitores. Mais informações você confere no site da UEPB, então fica atento para não perder essa oportunidade. E qualquer coisa é só entrar em contato com a Pró-Reitoria de Graduação através do telefone 3315-3350. Repetindo, 3315-3350. E a gente muda de assunto para falar sobre a Agência de Inovação Tecnológica da UEPB, a Inovatec. E para isso recebemos a professora Simone Lopes, que é a diretora da Inovatec. Seja muito bem-vinda ao CBN Universidade, professora. Grata pelo convite, para mim é uma alegria, poder estar aqui hoje para poder falar um pouco mais sobre a Agência de Inovação Tecnológica da UEPB, falar das nossas ações, dos nossos objetivos, como a gente trabalha mesmo e como é que as atividades estão programadas para agora, para 2020. Professora, para que o nosso ouvinte possa entender sobre o que vamos falar, em que consiste a Inovatec e como é que ela atua hoje em dia?
A Inovatec ela é uma agência de inovação tecnológica. Ela tem uma função principal de fazer as proteções, né, as proteções das tecnologias que são desenvolvidas aqui na UEPB. Então, a gente faz tanto a parte que a gente chama de propriedade intelectual, que é a proteção, né, de patentes, registro de marcas, de registro de desenho industrial, de programas de computador, ou seja, as tecnologias que são desenvolvidas pelos professores, pelos funcionários e pelos alunos da universidade, a gente passa pelo nosso setor para poder fazer a proteção. Tá? Essa proteção é garantir a propriedade, né, do que está sendo desenvolvido nestas pesquisas no nosso órgão superior, que é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? Então, é um órgão do governo onde a gente faz esse registro nacional, né? Ou seja, garante para quem está desenvolvendo essas tecnologias que ele tem que aquela tecnologia desenvolvida realmente é de propriedade da instituição, né, da universidade e dos inventores que desenvolveram aquela pesquisa. Então, a gente trabalha nessa área, né, de propriedade intelectual, fazer essas proteções, mas não só isso, né? A gente é uma agência, então a gente trabalha também com a questão de parcerias, né, do público-privado, com os convênios que são realizados. A gente tem uma diretoria de transferência de tecnologia que trabalha nesse processo de fazer essa comunicação, essa ponte entre o que é desenvolvido na universidade e o setor produtivo, porque a universidade em si ela não tem a função principal de produzir, de produção de tecnologia. A gente gera o conhecimento, né, através das nossas pesquisas, mas para que chegue ao mercado aquele produto desenvolvido através daquela tecnologia, a gente precisa que seja produzido, seja fabricado, escalonado. Então, isso é quem faz realmente é o setor industrial, o setor produtivo. Então, a gente faz essa ponte. E aqui na UEPB, a gente também é responsável pela questão de incubadoras de empresas, startup, de empresas júniores, que a gente tem algumas empresas júniores aqui na UEPB. Então, toda a regulamentação, né, as resoluções que geram, né, a gente faz a gestão da política de inovação dentro da universidade. Então, esse é o papel, né, o que a gente fomenta. Então, vai desde a divulgação, né, desde da disseminação da cultura de inovação, que a gente explica para os professores, para os funcionários, o que é, né, realmente, o que é que pode ser protegido, o que pode ser feito, até a parte final, que é quando aquela tecnologia foi desenvolvida, a gente faz a proteção e também trabalha para fomentar essa transferência dessa tecnologia. Professora, a Agência de Inovação Tecnológica da UEPB tem 10 anos. Qual o balanço que a senhora faz desse tempo? Então, o balanço que a gente tem, né, da agência ele é bem positivo. A gente iniciou, né, verdadeiramente, a gente iniciou inicialmente como núcleo de inovação tecnológica. A gente era um NIT, que em 2004 foi publicada a Lei de Inovação, que determinava que as instituições de ciência e tecnologia tivessem, né, criassem os seus núcleos de inovação tecnológica para tratar desses assuntos, né, dessas questões da política de inovação e de propriedade intelectual. Então, quando eu cheguei na UEPB, em 2008, ainda não existia núcleo de inovação tecnológica na UEPB. A gente ainda não tinha essa organização, esse setor organizado para fazer essas proteções. Então, a gente começou de 2008 até que em 2009, 2010, a gente conseguiu realmente regulamentar e criar a Inovatec, né, a Agência de Inovação Tecnológica. E, então, desde esse período, a gente começou, né, aquele trabalho de formiguinha. Inicialmente, as pessoas não sabiam nem o que era uma agência de inovação, os professores não tinham muito conhecimento referente ao processo de proteção. Tá? Então, a gente trabalhou mais dessa disseminação da cultura mesmo de inovação, porque quando a gente pensa em inovação tecnológica, a gente está falando de um resultado de uma pesquisa que vai ser divulgado, ou seja, vai cumprir o papel, né, da universidade de estimular a pesquisa, de contribuir para a formação científica do país, mas também a gente está falando em tecnologias que podem virar novos processos e novos produtos, tá? Que vão trazer mais benefício ainda para a sociedade. Então, além da divulgação, porque a proteção ela não impede que um artigo seja publicado, mas além da publicação de um artigo, você também tem um produto que você pode fazer essa transferência, trazer para a sociedade, né, levar para a sociedade um incremento, né, uma novidade, uma tecnologia nova, uma inovação. Por isso que a gente fala em inovação tecnológica. Então, nesses 10 anos, a gente trabalhou muito nisso. Né? No início, a gente trabalhava mais na conscientização dos pesquisadores que é possível fazer essa proteção, que tem os benefícios de contribuir não só com o desenvolvimento tecnológico, mas social e econômico também, tá? Tanto local como regional e nacional.
E hoje em dia a gente vem, vamos dizer assim, observando esse crescimento dessa proteção. Então, inicialmente a gente começou, né, no primeiro ano foi uma patente, só uma marca, um registro só que a gente conseguiu fazer. E esse ano de 2019 a gente finalizou com 15 tecnologias protegidas aqui da UEPB. Então, a gente vê que tem já um incremento, os professores já estão tendo essa consciência dessa necessidade dessa proteção. Então, esses 10 anos a gente está percebendo agora que a gente está alcançando a maturidade, vamos dizer assim, tanto no nosso nível de pesquisa, né, as pesquisas, porque quando a gente pensa em inovação tecnológica, então significa que nossas pesquisas são pesquisas de ponta. Então, trazendo tecnologias que são realmente inovadoras, que vão impactar na sociedade aquela mudança, né, o que eles estão sendo, as pesquisas que estão sendo realizadas, ela tem um impacto, né, maior, tanto tecnológico como econômico também. Tá? Então, a gente está percebendo essa maturidade que a universidade está chegando, que a UEPB está conseguindo. E conta um pouquinho para a gente quais são as principais ações que devem ser implementadas esse ano pela Inovatec. A gente passou por um processo de adequação de resolução. A gente teve uma mudança na legislação recente. Em 2018, foi homologado o nosso marco legal de ciência e tecnologia nacional, né? E então a gente teve esse processo, esse período de adequação realmente à legislação. Então, a Agência de Inovação Tecnológica ela ganhou mais atribuições, tá? Que já tinha, além de fomentar a política de inovação, mas também de estimular o empreendedorismo, de trabalhar também com as questões da incubação de empresas, startups. Então, assim, a gente aumentou, vamos dizer assim, as possibilidades de atuação da Agência de Inovação Tecnológica. Então, a gente está se adequando, a gente está trabalhando com as resoluções para poder permitir, né, que as empresas, né, que exista realmente uma coisa formalizada de uma incubadora de empresa da UEPB. A gente está trabalhando nessas questões das criações das startups pelos nossos professores, nossos docentes, funcionários e alunos. Então, a gente está estimulando o empreendedorismo através do estímulo, da introdução de disciplinas de empreendedorismo. O nosso interesse mesmo é que a gente tenha uma disciplina institucional, né, que todos os cursos, todos os alunos da universidade possam ter um contato inicial com o empreendedorismo, né, para trazer já outras possibilidades também para a visão do aluno, para contribuir com a formação do aluno, como também estimular esse contato, vamos dizer assim, uma experiência maior do aluno, às vezes com o setor mesmo que ele vai atuar. Então, quando a gente fala numa empresa júnior, o aluno ele está passando pela experiência que ele vai ter quando ele se formar. Ele já começa a entender mesmo como é o processo, né, de atuação profissional. Então, isso é bastante importante. Um aluno que passa por uma empresa júnior, ele sai com uma maturidade profissional, uma bagagem muito maior. Porque ele, além de ter toda a bagagem acadêmica, toda a formação dele, ele ainda vai ter uma experiência profissional direta no que ele quer atuar. Então, tudo isso a gente está regulamentando para permitir e para facilitar, né, os processos. Porque às vezes as pessoas acham que é tudo muito burocrático quando a gente pensa em fazer algum tipo de proteção. A gente tem os trâmites, né, legais que a gente tem que cumprir, mas a gente está trabalhando na universidade para facilitar, para que o aluno e os professores e os funcionários tenham um acesso mais fácil, mais facilitado, vamos dizer assim, tanto na compreensão como na execução dessas possibilidades. Professora, quando falamos em inovação tecnológica, a burocracia é um entrave ou ela acaba sendo uma aliada do pesquisador? Hoje em dia, a gente pode falar que a legislação, vamos dizer assim, né, ela está facilitando, reduzindo a burocracia, tá? E permitindo que hoje o pesquisador ele possa realmente fazer essas parcerias resguardado pela lei. Porque o que acontecia alguns anos atrás, a gente tinha uma limitação que o funcionário público ele não podia exercer algumas atividades, né? Fora do seu, vamos dizer assim, da sua atuação principal. E com a legislação, hoje em dia, a gente pode atuar em empresas. Tem programas já que incentivam, permitem que pesquisadores, né, que professores, doutores, pesquisadores, eles possam exercer algum tipo de atividade em algumas empresas. Tem uma carga horária específica. Então, essa legislação, ela trouxe, facilitou, né, está permitindo que algumas ações possam ser realizadas de uma maneira fomentada, de uma maneira segura,
tanto para quem está executando, tanto para a empresa, tanto para o pesquisador, quanto para a universidade, resguardando, né, tudo dentro dos direitos. Então, a burocracia, que, né, na verdade, era o tempo que a gente tem de, vamos dizer assim, de resposta, de retorno a esses processos. Tá? Então, assim, a gente está trabalhando aqui no Brasil, quando a gente pensa, quando fala em burocracia, quando a gente pensa num documento de patente, eu quero fazer um depósito numa patente, que é o principal que a gente trabalha na universidade. A gente levava 10 anos para ter um retorno referente a isso. Então, o órgão responsável, ele está trabalhando para tentar reduzir esse tempo, para a gente poder ter um retorno mais rápido. Tá? Então, a burocracia ela tem esse entrave, assim, a questão de tempo, que é um pouco, às vezes, um processo bem longo, né? Às vezes longo para fazer. Mas as parcerias elas já podem ser realizadas. Transferir uma tecnologia desenvolvida na universidade para uma empresa era um entrave. Tinha todo um processo burocrático mesmo de formalização. Tá? Hoje em dia, é possível que isso seja feito de uma maneira mais fácil, mais rápida. Tá? Então, estimula essas parcerias. Então, a gente está vendo que está tendo um estímulo para isso. Então, a gente já vem trabalhando com isso há um tempo, né? com essa preparação para poder se adequar. Tá? Então, na verdade, é uma questão, o mercado está mudando, as perspectivas econômicas estão mudando e a universidade está se adequando a isso também, para poder contribuir, tanto na formação de recursos humanos capacitados para entrar, né, para atender essas mudanças, como também de legislação para poder receber. Tá? Então, por exemplo, para poder ter parcerias, para poder ter convênios, para poder ter empresas que venham, que têm interesse em colocar sua empresa, incubar sua empresa, fazer parcerias aqui com a universidade. Então, tudo isso que a gente está fazendo é para facilitar realmente o processo e que a gente consiga, de alguma maneira, aumentar, né, o número de contratos, de parcerias aqui que tem na UEPB com outras instituições. Então, quem tem alguma dúvida, algum tema, pode procurar a gente aqui fica na sala 212, no segundo andar, no prédio da administração, tá? Ou no telefone da Inovatec, que é o 3315-3383. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Simone Lopes, diretora da Inovatec UEPB. E o espaço do CBN Universidade está sempre aberto para que a senhora possa trazer as novidades da Agência de Inovação Tecnológica da UEPB. Agora é hora da nossa última pausa, mas depois do intervalo, o CBN Universidade volta falando sobre a instituição do ano de Celso Furtado pela Universidade Estadual da Paraíba. E ainda tem uma reportagem sobre o trabalho de estudantes de jornalismo que produziram um documentário sobre os 20 anos da minissérie O Alto da Compadecida. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos com o último bloco do CBN Universidade, programa que é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e de Educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E passado o Carnaval, o período letivo 2020.1 começa na próxima segunda-feira, dia 2 de março, para os alunos de todos os campos da Universidade Estadual. E nós que fazemos o CBN Universidade desejamos um bom início ou retorno para todos os alunos, novatos ou veteranos. E 2020 foi instituído pelo governo do estado como sendo o ano Celso Furtado, em homenagem aos 100 anos do economista da cidade de Pombal, no sertão paraibano. A publicação do Diário Oficial estabelece que devem ser providas ao longo do ano uma série de atividades no estado que possibilitem o conhecimento e a expansão da vida e obra de Celso Furtado. E a Universidade Estadual da Paraíba, através de portaria, também estipulou 2020 como sendo o ano Celso Furtado, em reconhecimento à contribuição acadêmica, política e social dele. Celso Furtado foi uma figura importante na história do Brasil ao longo do século XX. Ele foi professor, economista, criador da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e um dos pensadores brasileiros mais reconhecidos no mundo, tendo recebido indicações ao Prêmio Nobel de Economia, entre tantos outros feitos. Aí, para essa homenagem, estão sendo planejadas uma série de ações, e partindo do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, que trabalha a teoria de Celso Furtado para entender as desigualdades do Nordeste, vão ser promovidos debates e apresentações sobre Celso Furtado,
A nossa produção conversou com a coordenadora do programa, a professora Ângela Ramalho, que falou um pouquinho sobre essa iniciativa. Vamos ouvir. O Celso Furtado ele é exatamente o grande piloto, ele é a base do arcabouço teórico aqui no mestrado, não só aqui, essa homenagem ela está acontecendo não só aqui na UEPB, mas na Paraíba, mas em várias instituições também do Nordeste. Então, e nós temos discutido, nós temos pensado, então o mestrado está sempre trazendo alguém, grandes pesquisadores e estudiosos sobre a vida e a teoria do Celso Furtado. Então, ela vai, nós não podemos pensar em políticas de desenvolvimento regional, nós podemos não pensar o Nordeste, onde ele consolidou essa sua teoria através da criação da SUDENE, sem recorrer à visão interdisciplinar furtadiana. Então, a contribuição que Furtado traz para a sociedade, para o Estado, para as políticas regionais, é de grande relevância. Então, não podemos entender a dinâmica das políticas de desenvolvimento e planejamento regional sem recorrer à teoria furtadiana. Então, a leitura é algo pontual, né? A leitura furtadiana para os nossos alunos e também para a sociedade, essa necessidade do que se discute, do que se debate, o desenvolvimento e a teoria furtadiana, ela é presente, é recorrente no debate sobre o desenvolvimento, e é que a sociedade também paraibana, como um todo, acadêmico e não acadêmico, ela possa compreender, ela possa entender a grande contribuição que o Celso Furtado traz para o Nordeste, para a América Latina, quando se discute as desigualdades, as assimetrias e a forma como superar essas desigualdades regionais. Nós temos pensado durante o ano, fazer uma programação o ano todo, né? Nós vamos começar com a programação da abertura do semestre, do mestrado, trazendo 2 pesquisadores, né? Estamos vendo quem pode trazer, grupos de estudo, e também vamos assim consolidar essa celebração dos 100 anos de Celso Furtado, onde que a UEPB já instituiu o ano Celso Furtado, né? Com um grande documentário, né? Que nós vamos fazer várias pesquisas e recortes, inclusive no Instituto Celso Furtado, para que a gente possa consolidar esse documentário, mostrando exatamente a contribuição do pensador, do político e do acadêmico, do professor, que foi também o Celso Furtado, que também não se inquietou, né, em explicar as questões regionais, especificamente do Nordeste, e ele não viveu só do pensar, ele buscou exatamente viver essa prática a partir das suas inquietações. Então, essa consolidação da celebração, vamos dizer especificamente, dos 100 anos de Celso Furtado, nós queremos fechar essa programação com um grande documentário que a equipe do mestrado e também da Pró-Reitoria de Comunicação, nós vamos organizar fazendo esses recortes da vida do político, do pensador, do pesquisador e do acadêmico, o paraibano Celso Furtado. E olha só que bacana, um grupo de estudantes de jornalismo da UEPB, aqui em Campina Grande, produziu um documentário sobre os 20 anos da minissérie O Alto da Compadecida, que recentemente foi até reexibida na TV aberta. O filme serviu como trabalho de conclusão de curso e também foi gravado na cidade de Cabaceiras, com a colaboração de vários outros estudantes do curso. Confere aí na reportagem de Karen Silva. Só sei que foi assim. Os 20 anos da minissérie O Alto da Compadecida. Esse é o nome do documentário feito por 3 estudantes de jornalismo da UEPB, que aproveitaram a atividade passada para a disciplina de elaboração de projetos e aprofundaram o material que se tornou um trabalho de conclusão de curso, orientado pelo professor e cineasta Rômulo Azevedo. A ideia de Lucas Constantino teve a adesão de Diógenes Feitosa e Laércio Araújo. Juntos, eles fizeram desde a pré-produção até a finalização do material. Os estudantes escolheram O Alto da Compadecida porque a mesma completou 20 anos desde a primeira exibição. A minissérie foi adaptada a partir da obra de Ariano Suassuna e conta com as aventuras de João Grilo e Chicó,
que com muita alegria e esperteza retratam bem as cenas do cotidiano do povo nordestino. Na TV, foi apresentada pela Rede Globo em 4 capítulos em 1999, e o clássico do audiovisual brasileiro se mantém atual e arrancando reflexões e boas risadas do que assistem. Para o documentário, os estudantes voltaram até a cidade de Cabaceiras, onde foram gravadas cenas da minissérie. A ideia deles foi conversar com os moradores que participaram dos bastidores ou contracenando com a equipe global. A experiência dos estudantes constatou o que mudou na cidade depois da produção da obra, que marcou a teledramaturgia brasileira, como explica o produtor do documentário, Diógenes Feitosa. O Alto da Compadecida foi realmente um divisor de águas para aquela gente. Aquele povo hoje sabe que é importante. Hoje os turistas, os visitantes reconhecem o valor daquela gente. E é isso. Eu digo sem dúvida nenhuma, o Alto da Compadecida foi um agente transformador para aquela região, porque aquele povo vivia uma situação, posso dizer assim, de penúria. E a partir do Alto da Compadecida, aquele povo hoje sabe que tem valor e são reconhecidos por conta disso. A cultura fez daquele povo um povo rico. Os estudantes captaram entrevistas e imagens ao longo de 2 dias de gravações em Cabaceiras. E ainda gravaram na capital do estado, que foi uma surpresa para eles que trabalhavam no filme e haviam apenas assistido a minissérie, como fala Laércio Araújo. Fiquei sabendo, através dos depoimentos e através da nossa produção, que esse filme, O Alto da Compadecida, ele teve participação de 3 cidades: Cabaceiras, Taperoá e João Pessoa. Aí você me pergunta, João Pessoa? Sim, João Pessoa. Teve cenas gravadas em João Pessoa. Sim, aqui na Paraíba foram 3 cidades, mas teve outra cidade também, teve o Rio de Janeiro. Foram 4 cidades. Rio de Janeiro também teve um papel importante na produção O Alto da Compadecida da Rede Globo. Então foram 4 cidades. Eu não sabia desses detalhes, fiquei conhecendo através do nosso documentário. A produção do documentário teve o apoio da Pró-Reitoria Estudantil da UEPB e de outros parceiros, como estudantes do curso de jornalismo, além dos 3 cabeças do projeto. Através desse documentário, os 3 formandos de jornalismo puderam reviver um pouco da minissérie e ainda conseguiram trabalhar com algo prazeroso de fazer, como conta Lucas Constantino. É um tema que está no imaginário do brasileiro, é um filme, uma minissérie que as pessoas decoram as falas rapidamente, tem uma característica totalmente nordestina, a característica do Cariri. E, assim, é muito tocante. Foi, assim, de um impacto gigantesco abordar o Alto da Compadecida, e não só pelo tema, mas também por, naquele momento, estar completando 20 anos. O documentário Só Sei Que Foi Assim, Os 20 Anos do Alto da Compadecida, foi exibido durante a apresentação do trabalho de conclusão de curso. A ideia do Lucas, Diógenes e Laércio é poder apresentar o material em festivais de audiovisual. Karen Silva para o CBN Universidade. Muito obrigado, Karen Silva. E essa série é um clássico, né? Realmente fenomenal. E o CBN Universidade deste sábado chega ao fim. O programa de hoje teve a apresentação minha, Ricardo Júnior. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A supervisão e edição é da Codecom UEPB. A direção é de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma realização da parceria entre a UEPB e a rádio CBN Campina. Fica sintonizado aqui na 103.5 que tem muita informação para você. Muito obrigado pela sua companhia e o CBN Universidade volta sábado que vem. Até a próxima. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.